Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais esse nosso encontro. Clube do Livro, leitura comentada, o nome que vocês quiserem dar para esse nosso estudo que estamos fazendo junto, do livro Não Mais a Pessoa Boazinha, de Robert Glover. Hoje nós vamos adentrar o capítulo 4, que tem o título Faça das suas necessidades a sua prioridade. As pessoas boazinhas vão se remexer na cadeira ou no sofá, na cama, aonde quer que esteja. E vocês vão entender por que que as pessoas boazinhas nesse momento já a garganta já secou. Assim, a boca já está seca já. Como assim vou ter que fazer minhas prioridades, as minhas, vou ter que fazer as minhas necessidades a minha prioridade. Meu Deus, e agora? Mas vamos lá, vamos acompanhar esse novinho rabugento, carinhosamente chamado sempre, claro. O que que ele tem a dizer hoje? Vamos lá. Hoje eu tô meio piadista, pessoal. Os mentores devem estar tudo grudado aqui já. Quando começa assim, já sei. É... E, gente, até me desconcentrei agora porque eu não consigo parar de rir. Ai, ai. Vamos lá. Seriedade. Ai, gente, eu não consigo parar de rir. Ataque de riso, gente. É um assunto sério aqui. Seriedade. Vamos lá. Capítulo 4. Faça das suas necessidades a sua prioridade. O capítulo começa com a seguinte frase: Eu quero que você saiba que eu estou realmente incomodado sobre aquela coisa da qual falamos semana passada. Lars, um executivo cheio de ansiedade, iniciou sua segunda sessão de aconselhamento com essa afirmação. Lars, um executivo cheio de ansiedade, iniciou sua segunda sessão de aconselhamento com essa afirmação. Lars tinha vindo me ver pelo incentivo de sua esposa. Ele relatou estar deprimido e infeliz por tanto tempo quanto era capaz de se lembrar. Nos últimos meses, ele havia encontrado dificuldades para dormir à noite e estava experimentando uma enxaqueca regularmente. Mesmo quando tudo na sua vida parecia estar muito bem, bom trabalho, agradável, casa, família, etc., ele nunca parecia estar feliz. Em sua primeira sessão de aconselhamento, Lars revelou que ele tinha fantasias constantes de dar uma reviravolta em tudo e desaparecer indo para outro lugar do mundo. Esses pensamentos faziam-no sentir-se culpado, então ele os manteve para si mesmo. Nessa sessão eu perguntei a Lars o que ele fazia por si mesmo. Ele me deu um olhar intrigado. O que você quer dizer? Ele perguntou. Eu repeti a pergunta. O que você faz por si mesmo? Depois de uma pausa, ele respondeu: Não muito, eu acho. Pelo resto da sessão, eu compartilhei com ele a importância de fazer suas necessidades uma prioridade e ter a responsabilidade de encontrar maneiras de enfrentá-las. Esta discussão foi recebida com bastante medo e resistência por Lars. Qual parte da nossa discussão na semana passada fez você se sentir desconfortável? Eu perguntei. Toda ela, respondeu ele. Essa parte sobre fazer as minhas necessidades uma prioridade realmente me deixou tenso. Perguntei-lhe qual parte sobre assumir a responsabilidade por suas necessidades o deixou ansioso. Tudo, ele respondeu. Isso aparentemente me torna egoísta e egocêntrico. O que há de errado nisso? Perguntei. Lars olhou para mim com espanto. O que há de errado nisso? Respondeu ele. É que iria ser egoísta. É que eu iria ser egoísta. E seria muito parecido com o meu velho pai. Tudo o que ele pensou foi em si mesmo, e o resto de nós sofreu muito como resultado. Eu simplesmente não posso fazer isso. Eu não poderia ser um FDP egocêntrico como ele.
Eu tenho uma esposa, filhos, um emprego, uma hipoteca e contas a pagar. Não há espaço para eu começar a me comportar como meu pai. Então, olha que interessante, o mecanismo de sobrevivência que ele criou, né, e o mecanismo de defesa de ser diferente do pai. Como a gente viu, se não me engano, foi no capítulo 2, as pessoas boazinhas, elas são muito dicotômicas nesse sentido, né? É sempre importante a gente repetir o conhecimento que a gente já deu aqui. As pessoas boazinhas são muito dicotômicas. Ou elas estão agradando compulsivamente, ou elas não têm necessidade e tudo o que importa é a necessidade do outro, né? Meio que agradar de maneira compulsiva, ou elas são frias e egoístas. Não existe um meio do caminho aí. Ou elas estão sendo extremamente agradadoras, fazendo tudo para todo mundo, ou elas são frias e egoístas. Na mente da pessoa boazinha só existem essas duas opções. Não existe. As minhas necessidades são importantes. É importante eu me priorizar. É importante eu priorizar os meus lazeres, as minhas necessidades também. É claro que a outra pessoa pode ter. É importante sim, minha esposa, meu marido, meus filhos. Claro que eles são importantes na minha vida, mas eu também sou importante. Então eu preciso me colocar como prioridade também. Não existe isso na cabeça da pessoa boazinha. Só existe eu não existo e só o outro existe, ou o outro não existe e só eu existo. Só existe essas duas opções: egoísmo, egocentrismo ou ser a salvadora do universo. Sabe? Não existe outra opção. Então, quando o autor coloca você precisa colocar as suas necessidades como prioridade, a única informação que vem na cabeça é: eu não posso ser egoísta. Não posso fazer isso. Eu tenho contas para pagar, eu tenho esposa, eu tenho filho. Tá, mas o que isso tem a ver? Né? Para a pessoa boazinha não existe essa opção. E ele continua. Lars é um típico cara bonzinho quando se trata de suas necessidades. Pessoas boazinhas geralmente centralizam a atenção dos outros ao encontro das necessidades de todos os outros. Então, este padrão onipresente entre caras bonzinhos é o resultado do condicionamento da infância. Então, o que é essa onipotência, onipresença que o autor está falando? A pessoa boazinha, ela vai centralizar a atenção das outras pessoas para ele, para que essa pessoa boazinha então satisfaça elas. Então é como se fosse uma centralização de atenção. Porque se a pessoa boazinha faz tudo para todo mundo, ele acaba sendo onipresente. Todo mundo precisa dele. Todo mundo só faz coisas se a pessoa boazinha fizer por elas. Se a pessoa boazinha não fizer por essas pessoas nem existem. Então toda a atenção vai sendo centralizada, como se a pessoa boazinha literalmente fosse a pessoa onipresente da família ou da relação. Tudo vai girar em torno da pessoa boazinha. Tudo vai ter que passar por ela, sabe? É que nem o camisa 10 da seleção. Tudo tem que passar ali nos pés, o armador de um basquete, sei lá. Então, esse padrão onipresente entre pessoas boazinhas, de criar essa onipresença, de eu tenho que estar presente em tudo, tudo tem que passar por mim, eu que tenho que fazer tudo para todo mundo, nada acontece se eu não estiver fazendo o presente. É o resultado do condicionamento da infância. Quando as necessidades de uma criança não são atendidas de maneira oportuna e saudável, a criança pode vir a acreditar que ela é ruim por ter necessidade. Ela também pode pensar que são suas necessidades que levam as pessoas a feri-la ou abandoná-la. Tipicamente, pessoas boazinhas respondem a essas interpretações imprecisas dos eventos de sua vida através do desenvolvimento de uma série de mecanismos de sobrevivência. Então, a criança, quando tem necessidade e ela é abandonada por conta dessas necessidades, ela acha que é ruim ter necessidade. Então, o que ela vai fazer? Ela vai tentar parecer que não tem necessidades e vontades, ela vai dificultar o recebimento de ajuda de outras pessoas. A gente vai passar por cada um desses temas, tá? Só estou enumerando. 3, ela vai utilizar contratos secretos, que isso aqui é uma parte do livro extremamente importante. E 4, ela vai cuidar.
ela vai centrar a atenção na necessidade das outras pessoas, que esse é o padrão da onipresença que ele falou recentemente. Então vamos lá, repetindo. Eu vou repetir porque é a parte mais importante do capítulo. A criança tem necessidade. Quando essas necessidades não são atendidas de maneira oportuna, satisfatória e saudável, a criança vem acreditar que ela é ruim por ter necessidade. Ela pode pensar que são as próprias necessidades que levam as pessoas a abandoná-la. Então ela vai fazer o quê? Tentar parecer que não tem necessidades e vontades. Ela vai dificultar o recebimento de ajuda de outras pessoas para satisfazerem as suas necessidades, porque ter Oi, tudo bem? necessidades é algo ruim, Parte então ninguém 2. pode ajudar elas. Pode Se passar. alguém for ajudar elas, elas vão ter que entender que ter Obrigada, necessidades Rezende. é bom, faz parte da vida. Então elas não aceitam ajuda para ter suas necessidades Oi, atendidas. não, ela não. 3, elas vão utilizar Então, contratos tamo juntas. secretos, que esse é o highlight desse capítulo. E 4, elas vão centrar a atenção na necessidade das outras pessoas, cuidando dessas pessoas. Enquanto criam uma ilusão de segurança na infância, estes mecanismos de sobrevivência só aumentam as chances de suas necessidades não serem satisfeitas e passarem despercebidas. Então vamos lá. Vamos para o primeiro tópico. Tentar parecer sem necessidades e sem vontades impede pessoas boazinhas de tê-las recebidas. As necessidades, no caso. Para pessoas boazinhas, tentar tornar-se sem necessidade e sem vontades foi uma forma primária de tentar lidar com suas experiências de abandono da infância. Quando crianças tiveram a maioria das necessidades que sentiam e ali foram mais abandonadas, né? Ou seja, quanto mais necessidades a criança tinha, mais elas eram abandonadas. Porque se você tem necessidade e essa necessidade não é satisfeita, então mais abandono. Assim, elas acreditavam que eram as suas necessidades que levaram a pessoas a afastarem-se delas. Essas pessoas desamparadas concluem que, se pudessem eliminar ou ocultar todas as suas necessidades, então ninguém iria abandoná-las. Né? Lógica da infância, obviamente, né? Uma lógica fácil de ser compreendida. Se eu tenho necessidade e cada vez que eu demonstro a minha necessidade, mostro a minha necessidade, eu sou abandonado, então eu preciso eliminar, eu preciso ocultar, porque aí ninguém mais me abandona, porque é exatamente isso que provoca o abandono. Eles também se convencem de que se essas pessoas, se eles não tiverem necessidades, não seria tão mal ou tão ruim quando essas necessidades não forem atendidas. Elas não só aprendem cedo que devem esperar para ter as suas necessidades satisfeitas, mas também que a sua própria sobrevivência parecia depender de ocultá-las. Ou seja, para uma criança, nesse sentido, ocultar as suas necessidades era uma questão de sobrevivência. Sobrevivência, inclusive, psíquica. Né? Imagina, se a criança está com fome e o pai ou a mãe é muito raivosa e aí bate na criança por ela estar com fome. Então ela não pode ter fome. Ela não pode ter fome. Ter fome é ruim, é errado. Então ela vai ocultar que ela tem fome. Ela vai comer quando tem comida, qualquer coisa que aparecer ali. Ela não pode falar nada sobre isso. É muito comum isso em lares, né? A criança ela não pode dar opinião, ela não pode falar, tem que ser tudo... tem que ser uma reprodução idêntica e autêntica do que os pais são ou querem, né? Não é que os pais têm que fazer as vontades das crianças o tempo todo, mas nesses casos as crianças já não são nem ouvidas, né? Tipo, olha, vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos ver aqui o que a gente pode fazer, né? Isso cria uma lógica insolúvel. Essas pessoas que estão um pouco desamparadas, não conseguem, obviamente, reprimir totalmente as suas necessidades para permanecerem vivos. E elas não poderiam satisfazer as suas necessidades por conta própria, óbvio, porque são crianças. Então imagina, é impossível você reprimir totalmente as suas próprias necessidades. Da mesma maneira,
Você não consegue satisfazer sozinho todas as suas necessidades por conta própria, ainda mais na infância. A única lógica, a única solução lógica é tentar fazer com que eles parecessem sem ter nenhuma necessidade, sem nenhuma vontade, e terem suas necessidades atendidas de maneira indireta e camuflada. Lógica. Como resultado desse mecanismo de sobrevivência na infância, pessoas boazinhas muitas vezes acreditam que é uma virtude terem poucas necessidades ou vontades ou mesmo nenhuma. Vou aqui fazer um adendo. Quem vocês acham que são essas pessoas boazinhas na atualidade? Como resultado desse mecanismo de sobrevivência na infância, pessoas boazinhas muitas vezes acreditam que é uma virtude terem poucas necessidades ou vontades ou mesmo nenhuma. Essas pessoas boazinhas na atualidade, pessoal, estão camufladas de pessoas espiritualizadas. Sabe aquela pessoa, entre aspas, espiritualizada, que fala que renunciou dinheiro, renunciou casa, renunciou isso porque não precisa de nada? É uma pessoa boazinha. É uma pessoa boazinha enrustida. Aquela pessoa que diz, por exemplo, eu sou independente, eu não preciso de ninguém, é uma pessoa boazinha enrustida. É aquela pessoa que não é nem que não preciso de ninguém nesse sentido de independência, não, que faz tudo sozinha, não é isso. É no sentido de eu dependente porque eu não tenho nenhuma necessidade ou poucas vontades. Eu estou aqui simplesmente para só servir a humanidade e, e a vida individual dela é um caos. São pessoas boazinhas. Como que você pode ajudar o próximo, por exemplo, se a tua vida está um caos? Não está ajudando ninguém. Você, na verdade, é uma pessoa boazinha, que está fazendo isso pelo próximo, simplesmente para que a sua vergonha tóxica não seja vista ou percebida. A pessoa que acha errado ter necessidade é uma pessoa boazinha. Né? Eu vejo muito isso hoje em dia, pessoas dentro do meio espiritualista que acham que é uma virtude não ter necessidade. Como assim? Você está ser humano. Se você está um ser humano, é óbvio que você vai ter necessidade. Você vai ter vontade. Você está no corpo humano. O corpo humano tem necessidade. Se você habita um corpo humano, é óbvio que você vai ter necessidade. Ah, não, porque pessoas iluminadas, seres iluminados não têm necessidade. Claro que tem necessidade, pessoal. Todas as faixas vibratórias e iluminadas têm necessidade. Até mesmo o Babbage, que está há 1.600 anos no mesmo corpo físico, ele almoça uma vez por dia, ele faz uma refeição por dia. Até mesmo um ser que se iluminou aos 16 anos, entrou em Suruba Samadhi, não envelhece, há 1.600 anos, tem necessidade. Ele não tem problema nenhum de falar isso ainda por cima. Se você pega, por exemplo, a trilogia de Babbage, que foi um livro ditado por ele, vai ver lá várias coisas, várias necessidades. Siddhartha Gautama, Buda, também fazia uma refeição por dia. Então tem necessidade. Jesus tinha os discípulos dele. Babbage tem os discípulos dele. Todos esses seres, eles eram cercados por pessoas, então tem necessidades também. Necessidade de quê? De conexão, necessidade humana, necessidade de dar e receber. Pessoal, aí vem a pessoa espiritualizada e fala, não tenho necessidade nenhuma, eu só vivo pelos outros. É pessoa boazinha. É pessoa boazinha. Pessoa que não tem isso bem equilibrado, aí você olha lá a pessoa espiritualizada, servindo, salvando, etc. Aí você conversa 5 minutos com a pessoa, pergunta um pouco sobre a vida individual dela, você vê que é o caos. Abaixo desta fachada, eu comprovo isso. Abaixo dessa fachada de falta de necessidades e vontades, todas as pessoas boazinhas são realmente extremamente carentes. E a gente vê isso quando? Quando acontece o quê? Aqueles casos onde as falhas e os erros dessas pessoas são expostas. É aquela pessoa que fala, não tem necessidade, estou aqui para ajudar, para salvar, mas depois é pego o quê? No escândalo. Escândalo sexual, escândalo financeiro, escândalo disso, escândalo daquilo. Tá aqui, são pessoas boazinhas, que se colocam com essa
que se colocam nessa persona, nesse personagem de pessoa espiritualizada que não tem necessidade, porque na verdade para esconder a vergonha tóxica. Porque é muito fácil você colocar ali uma persona, vestir um personagem de pessoa espiritualizada, que aí ninguém vai ver a tua vergonha tóxica. Vai todo mundo achar que tu é uma pessoa iluminada, etc. Mas depois que eu falo, conversa 5, 10 minutos com essas pessoas, que vocês vão ver ali a tristeza, vocês vão ver ali o caos, vocês vão ver a carência. Vão ver tudo ali. Eu já contei para vocês a história de quando eu fui fazer um curso de Reiki, fui estudar, fui ver e tudo mais. Tinha lá um mestre Reiki no meio da turma, que o cara era completamente insano. Acabou a aula lá, o final de semana de imersão no Reiki, eu recebi uma ligação da professora falando assim, olha, fulano tal, tá mandando mensagem para os alunos e para as alunas, que tá perturbando, que não sei o quê. Falou, para mim não mandou nada, não. Foi a professora desligar o telefone, o cara me mandou um áudio de 45 minutos. E não satisfeito em mandar um, ele mandou 3 áudios de 45 minutos. E ficou 3 dias mandando os áudios e áudios. E a turma tinha o quê? Umas 10, 15 pessoas. Então imagina, ele ficava o dia inteiro mandando áudio para todo mundo, áudios longos, de 1 hora às vezes. Então tá aí. Pessoa extremamente carente. Que muitas dessas pessoas se colocam lá, não, eu não tenho necessidade. E não precisam nem falar que não tem necessidade. Eles se colocam nessa posição meio que para mostrar que não tem necessidade. Consequentemente, quando elas tentarem fazer com que suas necessidades sejam satisfeitas, as pessoas boazinhas são frequentemente indiretas, obtusas, manipuladoras e controladoras. Ou seja, né, quando elas tentam fazer com que essas necessidades que estão lá, que elas sabem que existem, querem para serem satisfeitas, aí elas são bem manipuladoras. A gente vai entrar nisso quando falarmos sobre contratos ocultos. Próximo tópico, segundo tópico, dificultar o recebimento de ajuda. Pessoas boazinhas são péssimas recebedoras. Uma vez que ter suas necessidades atendidas é um paradigma que contradiz o paradigma da sua infância, perdão. Uma vez que ter suas necessidades atendidas contradiz o paradigma da sua infância. Pessoas boazinhas ficam extremamente desconfortáveis quando, na verdade, elas conseguem o que querem. Olha que coisa, consegue o que você quer e aí você fica desconfortável. Por quê? Apesar de pessoas boazinhas levarem bastante tempo para compreender esse conceito, elas têm medo de conseguirem o que elas realmente querem e usarão de medidas extremas para ter certeza de que não irão. Pessoas boazinhas terão uma agenda inconsciente conectada com necessitados, pessoas quebradas ou pessoas indisponíveis. Agenda com atividades imprecisas, não sendo claras e diretas, não sendo claras e sendo indiretas, afastando as pessoas e se sabotando. Uma boa ilustração dessa dinâmica é a maneira como pessoas boazinhas comumente tentam obter as suas necessidades sexuais satisfeitas. Muitas das pessoas boazinhas com quem já trabalhei manifestaram o seu interesse por sexo, ainda que frequentemente sentem-se frustrados em suas tentativas de obter essas necessidades satisfeitas. Isso geralmente é porque suas ações praticamente garantem que não vão conseguir o que elas acreditam que querem. Então vamos lá. Qual é o paradigma da infância da pessoa boazinha? Eu sou ruim, eu sou errado, ter necessidades é ruim, ter necessidades é errado. Então, obviamente, elas, apesar de terem necessidade, quando alguém chega, observa essa necessidade e vai dar algo para elas, vai facilitar essa necessidade, as pessoas boazinhas elas não vão aceitar. Porque isso contradiz o paradigma, contradiz a convicção. Lembrem da dissonância cognitiva, vai causar dissonância cognitiva. É errado eu ter necessidade. Alguém está vindo satisfazer as minhas necessidades. Isso é errado. Então, o que elas vão fazer? Elas vão fugir. Pessoas boazinhas, elas vão dar para os outros. Mas na hora de receber, vai entrar um choque. Qual é o choque? Eu não mereço.
Eu sou ruim. Eu ter necessidades atendidas faz as pessoas se afastarem de mim, faz as pessoas me abandonarem. Então, quando alguém vai satisfazer uma necessidade ou facilitar uma necessidade de uma pessoa boazinha, ela vai entender que ela vai ser abandonada. Se essa pessoa me ajudar, ela vai me abandonar. Então eu não posso ter necessidade. Eu não posso demonstrar. E se alguém vai ajudar, percebe, vai ajudar, ela sai correndo. E sai correndo mesmo. Então, uma das coisas que as pessoas boazinhas fazem, que ele diz aqui no livro, é: pessoas boazinhas têm um dom incrível para escolher parceiros e parceiras que, por causa de abuso sexual na infância ou outras experiências negativas com o sexo, tendem a levar um tempo para serem sexualmente expressivos. Olha que coisa! Pessoas boazinhas vão encontrar, de uma maneira geral, escolher parceiros que têm problemas com sexo, para não receberem sexo. Quando esses parceiros ou parceiras tornam-se disponíveis para a atividade sexual, não é incomum que pessoas boazinhas façam algo que garanta que elas não terão as suas necessidades satisfeitas. A pessoa boazinha pode responder de diversas formas, assumindo o controle ao invés de deixar a experiência sexual se desdobrar. Pode se concentrar nas necessidades sexuais do parceiro ou da parceira antes que eles tenham uma chance de prestar atenção nele. A pessoa boazinha pode começar uma briga fazendo um comentário sobre o peso ou a sua indisponibilidade no passado. Todas essas estratégias praticamente garantem que a pessoa boazinha não terá a experiência do medo, vergonha ou ansiedade que pode ser desencadeada se ele realmente permitir que alguém se concentre em suas necessidades. Ele deu o exemplo aqui do sexo, mas isso serve para qualquer coisa, pessoal. Pessoas boazinhas têm um incrível dedo de escolher a dedo pessoas indisponíveis, tanto sexualmente, quanto financeiramente, quanto emocionalmente, quanto qualquer coisa. E as pessoas boazinhas vão ali, não, eu te ajudo, eu te salvo, não sei o que, não sei o que lá. E aí quando a pessoa se sente melhor e ela vai se abrir e ela vai dar de volta, a pessoa boazinha, ela sabota. Não quero mais. Só posso dar, não posso receber. Então, na cama, por exemplo, é aquela pessoa que o parceiro, a parceira, não, agora é sua vez, vamos lá, vou fazer alguma coisa para você. Não, não quero, não precisa. E a pessoa não insiste. Aí a pessoa, não, mas você tá gordo, você tá gordo, sabe? E aí a pessoa começa literalmente, arranja uma briga na hora ali, inventa alguma coisa. Tanto na cama, quanto nas finanças, quanto na hora do lazer, qualquer coisa. Ah, vou comprar. O que você quer comer hoje? Não, vamos fazer isso hoje. Aí a pessoa, não, hoje a gente vai fazer uma coisa para você. O que você quer comer? Eu sei que você gosta de pipoca, vou fazer uma pipoca para você. Aí a pessoa boazinha, ela vai dar um jeito. Não, porque a última vez que você fez pipoca, você queimou. Tipo, às vezes a pessoa nunca fez pipoca. Não, porque não tô afim de pipoca. Aí começa uma briga. A pessoa bate a porta, vai embora, arranja algum motivo inconscientemente para não comer a pipoca, para não receber o prazer no sexo, para não ir para um lugar que queira ir. Inconscientemente, a pessoa boazinha, ela vai inventar alguma coisa para a sua necessidade não estar em evidência. Porque isso causa ansiedade, causa vergonha, causa medo do abandono. Por isso que pessoas boazinhas são péssimos recebedores. Atividade de libertação número 12. Vamos lá, já vão anotando aí para lá discutir no grupo de vocês. Você acha que é adequado que você tenha necessidade? Você acredita que as pessoas querem ajudar você a satisfazer as suas necessidades? Você acredita que esse mundo é um lugar de abundância? Vamos para o terceiro tópico, lembrando do primeiro. Vocês lembram qual foi o primeiro tópico? O primeiro tópico foi parecer não ter necessidades ou vontades. Segundo tópico, dificuldade em receber ajuda. Terceiro tópico, contratos secretos para ter suas necessidades atendidas. Highlight desse capítulo. Se vocês entenderem isso aqui, sério, para mim já valeu o livro todo. Porque esse é o modo operandi da pessoa boazinha de agir.
Todas as pessoas boazinhas são confrontadas com um dilema. Como elas podem manter o fato de que elas têm necessidades ocultas e ainda assim criar situações que elas têm alguma esperança de obter as suas necessidades satisfeitas, né? A pessoa tem necessidade, está oculta, mas como manter a esperança de que essas necessidades serão satisfeitas, mesmo sendo ocultas? Elas têm que, olha só que coisa, o dilema. As necessidades, elas precisam permanecer ocultas. As pessoas não podem saber que eu tenho necessidade. Mas ao mesmo tempo, como que eu faço para essas necessidades serem satisfeitas? Em conquistar esse objetivo aparentemente impossível, pessoas boazinhas usam contratos secretos, contratos ocultos. Inconscientemente, esses acordos obscuros são a principal forma que pessoas boazinhas interagem com o mundo ao seu redor. Quase tudo o que uma pessoa boazinha faz representa alguma manifestação de um contrato secreto. O que é esse contrato secreto? É simplesmente assim: eu vou fazer isso, X, para você, para que você faça isso, X, para mim. Basicamente, esse é o contrato secreto oculto. Eu vou fazer uma coisa para você, para que em troca você faça determinada coisa para mim. Só que isso não é comunicado. A pessoa boazinha não comunica: olha, eu vou fazer isso para você, mas eu em troca vou querer que você faça isso para mim. Não existe essa comunicação. A pessoa boazinha faz, esperando a determinada coisa em troca, mas ela não comunica isso. E o que acontece? 3, né? Ele bota aqui: nós dois vamos agir como se não tivéssemos consciência desse contrato, porque nem a pessoa boazinha muitas vezes tem consciência, ninguém tem consciência, mas o contrato ali existe. A maioria de nós já teve a experiência de se inclinar sobre a sua amada ou amado e sussurrar no seu ouvido: eu te amo. Em seguida, aguardar com expectativa que ela ou ele responda com: eu também te amo. Este é um exemplo de um contrato secreto em que uma pessoa dá para receber. Então imagina, você chega pro parceiro, para parceira, chega e fala assim: eu te amo. Aí tu fica assim. E a outra pessoa tipo, não responde, ou responde qualquer outra coisa e você fica da vida, né? Não há nada de errado em pedir a sua parceira para dizer que te ama, ou seu parceiro a dizer que te ama. Mas dizendo-lhe eu te amo primeiro e esperar para receber um eu também te amo em troca, é claro, indiretamente, uma manipulação. E é mesmo. Se você quer receber, se você quer que o seu parceiro ou sua parceira fale eu te amo, te dê um abraço, ou te dê uma demonstração de afeto, não tem nada de errado se você pedir. Até porque se vocês estão namorando, se vocês estão casados, é a coisa mais natural do mundo a troca de afeto. Em um determinado momento você pode estar precisando. E você pode pedir: amor, faz um cafuné. Sei lá, amor, dá um abraço, fala que me ama. Sei lá, qualquer coisa nesse sentido. Não é errado pedir. Como a gente vive no mundo, em geral, de pessoas boazinhas, as pessoas não pedem as coisas. Elas ficam fazendo contratos ocultos. Pede ajuda, pede carinho, pede um eu te amo. Mas e se meu parceiro não me der? Está na hora de ressignificar essa relação. Porque se você está num relacionamento e você pede um afeto, um eu te amo, um abraço, um beijo, um sexo ou qualquer coisa que seja, e você recebe não atrás de não, está na hora de ressignificar essa relação. Porque, pô, imagina. Se você tem um parceiro ou uma parceira que realmente, de fato, te ama, quer o seu bem, e você pede uma demonstração de afeto, e a pessoa não fica feliz em te dar, imagina, amor, fala que me ama. Eu quero ouvir que você me ama. Ah, eu te amo. A pessoa vai ficar feliz em falar que te ama. Ela vai ficar feliz em mostrar para você o quanto que você é amado ou amada por essa pessoa, pelo teu parceiro ou pela tua parceira. Se você está numa relação e pede um afeto, um carinho, e a pessoa vem de grosseria, tá na hora de reavaliar essa relação aí. Imagina, amor, fala que me ama.
Ah, tu é chato, hein? Tu é chato, hein? Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa. Às vezes a pessoa pode até estar num dia ruim, tá muito pressionada no trabalho, na família pode estar acontecendo alguma coisa na vida daquela pessoa, beleza. Uma vez a gente até vai. Mas, pô, constantemente isso acontecer, você pedir e a pessoa não se mexer para satisfazer a tua necessidade e você estando numa relação íntima, tem alguma coisa muito errada. Então, pedir não tem nada de errado, você está numa relação, pessoal. Pedir para o seu amado, para sua amada, dizer que te ama, fazer algum afeto para você, não tem nada de errado nisso. É a coisa mais natural entre um casal, entre pessoas que se amam, pedir coisas, nem que sejam afetos e carinhos. Ah, mas Henrique, isso não demonstra insegurança, não ficar pedindo isso toda hora, mesmo que seja insegurança. Se você tá pedindo e a outra pessoa tá dando, vai chegar uma hora que essa insegurança vai acabar. Se você está se sentindo inseguro, insegura na relação, e você comunica isso no relacionamento, se a pessoa de fato te ama e quer o seu bem, essa pessoa ela vai falar que te ama de 5 minutos só para você se sentir seguro e segura. E qual é o problema disso? Nenhum. Vai chegar um momento que você vai começar a se sentir seguro, você vai começar a se sentir segura, de tanto que a pessoa vai estar ali, te dizendo que te ama, mostrando de diversas formas que te ama, estando do seu lado, e qualquer coisa nesse sentido, vai chegar uma hora que você não vai mais se sentir inseguro ou insegura. Você vai começar de fato a acreditar e você vai ficar de boa. Se você está numa relação que você comunica essa insegurança e a pessoa, tipo, não faz questão, tipo assim, você que se vire, tá, essa pessoa ela não te ama, ela te usa. Ela quer alguma coisa que você tem e que ela usa você para receber alguma coisa. Ela tá com você por alguma utilidade. Você pode ser útil para ela. E você pode ter certeza que a partir do momento que você deixar de ser útil, essa pessoa vai te largar. Essa pessoa não está interessada no seu bem-estar. Se o bem-estar da pessoa que você ama, temporariamente, é dizer eu te amo de 10 minutos, ou a pessoa pedir e você dá, se essa é a necessidade daquela pessoa naquele momento, se você ama aquela pessoa, tudo qual é o problema? É claro que, né, você trabalha, outra pessoa trabalha, né, não tem como ficar ali, né, assim, tô dando 5 minutos, 10 minutos, só para vocês entenderem, tá? Cada casal encontra a sua forma de demonstração de afeto. Mas se nesse momento você está se sentindo inseguro, insegura, e você comunica isso, a pessoa vai dar um jeito. Porque se você está namorando aquela pessoa é uma prioridade na tua vida. É básico, não? Por que você está namorando aquela pessoa? Porque você está casado com aquela pessoa se ela não é uma prioridade na tua vida. Você está casado, está casada, você está namorando, porque aquela pessoa é útil. E aí você, de vez em quando, utiliza ela. E não ama aquela pessoa. A prioridade não é o bem-estar a outra pessoa. A prioridade é a utilidade que eu recebo. E aí, quando não tem mais essa utilidade, aí ferrou, né? Ou quando a outra pessoa percebe que, na verdade, ela só é útil, e aí rompe, aí, nossa senhora, pior ainda. Como resultado do condicionamento que receberam em sua família e da sociedade, pessoas boazinhas acreditam que se elas forem boas, então elas devem ser amadas, ter suas necessidades atendidas e ter uma vida livre de problemas. Na realidade, o paradigma principal da síndrome da pessoa boazinha é nada mais do que um grande contrato secreto com a vida. Olha que essa frase sensacional. O paradigma principal da síndrome da pessoa boazinha nada mais é do que um grande contrato secreto e oculto com a vida. Eu vou ser bom para eu ser amado. Eu vou fazer bondade, caridade e eu vou ficar lá. Vai me amar em troca, né? Vai me ver como uma pessoa boa, né? E aí eu vou ter minhas necessidades atendidas, porque quem não quer atender as necessidades de um santo, de uma santa? Vê um santo ou uma santa na rua, né? Tipo, o que que você quer? O que que você quer? É a imagem da pessoa boazinha. E assim elas nunca vão ter problemas.
É por isso que, ó, tá cheio de pessoas boazinhas no meio espiritualista. O meio que você mais encontra pessoas problemáticas por causa dessa síndrome é no meio espiritualista. É sério. O meio espiritualista é o meio que atrai igual abelha em mel pessoas boazinhas. Porque é muito fácil você criar essa imagem de pessoa boazinha na espiritualidade. É muito fácil. Por isso que é cheio de pessoas boazinhas no meio espiritualista. E por isso que o meio espiritualista ele é tão deturpado. Porque essas pessoas boazinhas, elas não vão atrás da espiritualidade real e genuína. Elas vão atrás de serem amadas. E elas fazem um grande contrato. Eu vou me mostrar espiritualista, eu vou me botar como salvador, conhecedor dos conhecimentos, etc. E em troca, assim eu vou ser amado. A pessoa não vai para a espiritualidade pela espiritualidade genuína, pelo autoconhecimento genuíno. Ela vai para ser amada, ela vai para ser bem vista, porque assim ela vai ser amada. E aí ela vai ter necessidade dela atendida. E aí ela não vai ter problema. Cheio, espiritualidade aqui, ó, no meio espiritualista, cheio, cheio, cheio. Meio religioso, espiritualista, lotado. É onde eu mais conheci pessoas boazinhas em toda a minha jornada nessa caminhada terrestre, nessa encarnação, foi nesses meios. Religioso, espiritualista, espiritualidade, terapia holística, o nome que vocês quiserem dar. Foi o meio onde eu mais encontro, onde mais se encontra pessoas boazinhas e pessoas problemáticas. Atividade de libertação número 13. Identificar pelo menos um contrato secreto, oculto, entre você e alguém ou alguma coisa. O que você dá? O que você espera em troca? Compartilhe essa informação lá no grupo de vocês ou com uma outra pessoa. Pergunte à pessoa como se sente ao responder a essa agenda clara. Então, né, para o grupo de vocês, né, para vocês trazerem para a vida de vocês essa atividade. Pessoal, essa atividade é muito importante. Essa autoanálise vai exigir de vocês os 3 pilares do autoconhecimento: coragem, sinceridade e disciplina. Vai exigir, tá? Então vamos para o quarto tópico. Qual é o quarto tópico? Lembrando, primeiro, lembra qual é o primeiro? Fingir não ter necessidade, ocultar as necessidades, dificuldade de receber. Terceira, contratos ocultos. E agora nós vamos entrar centralização de cuidado, centralizar na necessidade das outras pessoas, centralizar no cuidado com as outras pessoas para não ter as suas necessidades atendidas. Quarto tópico. Uma das formas mais comuns nas quais as pessoas boazinhas utilizam contratos ocultos para tentar satisfazer as suas necessidades é através dos cuidados. Pessoas boazinhas acreditam que seus cuidados são fundamentalmente de amor e são uma das coisas que as torna boas. Na realidade, cuidar nada tem a ver com estar amando ou bondade. Cuidados são uma tentativa imatura e indireta para tentar alcançar as necessidades de alguém que conheceu. Então, olha, esse parágrafo, pessoal, ele é muito profundo e, com toda sinceridade, é um soco no estômago. É um soco no estômago. Porque pessoas boazinhas, elas acham que elas estão cuidando de todo mundo. As pessoas boazinhas, elas fazem atos de amor, só que não é ato de amor, é um contrato oculto. Então, por isso que entender contratos ocultos aqui vai mudar assim, vai ser uma bigorna na cabeça de vocês, mas é uma bigorna muito necessária, porque as pessoas boazinhas, elas de fato, elas acreditam que elas estão sendo boas. Ah, não, tô aqui me sacrificando, não, tô aqui fazendo tudo. As outras pessoas não fazem nada porque eu faço tudo. Olha como eu sou uma pessoa boa. Pessoal, isso não é amor. Amor, de fato, é quando a gente faz sem esperar absolutamente nada em troca. Nada em troca. Ah, Henrique, mas eu faço sem esperar nada em troca. Vamos ver, vamos continuar o capítulo. Vamos ver se vocês vão fazer mesmo sem esperar nada em troca. Vamos ver. Então ele bota assim: cuidados sempre consistem em 2 partes.
focando nos problemas, necessidades ou sentimentos dos outros, a fim de sentir-se valioso, ter suas próprias necessidades satisfeitas ou para evitar lidar com os próprios problemas ou sentimentos. Então, ele já dá aqui, primeira coisa, se você foca nos problemas dos outros, nas necessidades dos outros, em resolver a vida dos outros, ou apaziguar o sentimento dos outros, você faz isso para evitar de lidar com os seus próprios problemas? Você faz isso para evitar de lidar com problemas outros, por exemplo, dentro de uma relação? Então a pessoa faz tudo pelo marido, tudo pela esposa, namorado ou namorada, mas ela faz isso para evitar de lidar com problemas dentro da relação, que são muito claros. Faz pelos filhos, pelas filhas, pelo pai, mãe, tio, tia, etc. Mas faz isso para evitar de lidar com outros problemas, então não é ato de caridade, então não é ato de amor. Na verdade, você está fazendo um contrato oculto. Olha, eu vou te servir, eu vou te fazer tudo o que você precisa, eu vou atender suas necessidades, vou resolver a tua vida, e em troca, a gente não vai tocar nesse assunto. A gente não vai olhar para esse problema. Isso é um contrato oculto. Não é amor. Atos de amor genuíno não se quer absolutamente nada em troca. Então você faz. E se tiver que tocar no problema, você toca. Se tiver que falar de alguma situação, você fala. Se a tua vida está um caos, ato de amor por si mesmo também, tu vai resolver a tua própria vida. Então, se nessa matemática de dar amor você não dá para si mesmo, eu sempre falo isso, o amor que a gente dá ao próximo é proporcional ao amor que a gente dá a nós mesmos. Se você está dando muito amor para os outros e não está dando amor para si, o que você está dando não é amor. O amor que a gente dá ao próximo é proporcional ao amor que a gente dá a nós mesmos. Primeiro vem o amor para nós mesmos. E a gente dá amor para o outro proporcionalmente ao amor que a gente dá a nós mesmos. Então, se a nossa vida, nosso sentimento, nossa casa, nossa relação, está tudo, nossas finanças, está tudo um caos, e a gente está lá se sacrificando pelo outro, a gente não está fazendo. Isso não é um ato de amor. Isso é um contrato oculto que a gente está fazendo com a vida, para não olhar para os nossos próprios problemas. Por isso que o meio espiritualista está assim de pessoas boazinhas. Fazer pelo cuidar do outro para sentir-se valioso. Outra coisa também, né, pessoal? E aí ele conta aqui a história de. Essa história aqui, pessoal, é muito interessante. A história de Reese. Reese, que é gay, lamentou em uma de suas sessões de terapia. Por que eu não consigo encontrar um parceiro que me dá tanto de volta quanto eu dou a ele? Ele passou a descrever como todos os seus namorados pareciam ser sugadores e como ele sempre fazia de tudo como ele sempre fazia tudo o que dava para fazer. Né? Aquela famosa frase: as pessoas abusam da minha boa vontade. Quem aqui já falou essa frase? Pessoal, não tem como abusar da boa vontade alheia. Porque se você está fazendo de boa vontade, você não está esperando nada em troca. Se você está dando de boa vontade e você considera que as pessoas estão abusando dessa boa vontade que você está dando, então você não está dando de boa vontade, você está fazendo um contrato oculto. Você está fazendo um contrato secreto. Porque se você está dando em amor genuíno de boa vontade, ou seja, de boa vontade, você está ali porque você quer estar ali. Somente por conta disso e ajudar, e você acha que as pessoas estão abusando por conta disso, então você não está fazendo de boa vontade, você está fazendo esperando alguma coisa em troca. Se você acha que você está dando, mas as pessoas não estão sendo respeitosas ou não tem reciprocidade, você simplesmente vê as coisas e vai embora. Ou continua dando porque é o melhor para aquela pessoa. Mas não tem como a pessoa abusar de um ato de amor. Porque se é de amor, você não está querendo nada em troca. Tem várias opções que você pode fazer. Você pode parar de dar, mas não, você continua dando e as pessoas abusando. Você continua dando e as pessoas abusando. Você continua dando e as pessoas abusando. Não é boa vontade. É um contrato oculto. E você não está recebendo aquilo que você queria ao dar. A questão das pessoas boazinhas é que elas têm muita dificuldade de enxergar esses contratos ocultos. Eles são muito sutis, às vezes. Eles são muito sutis. Então, às vezes, você está dando, está dando, está dando, está dando, e você está reclamando que a pessoa não está dando de volta. Então, pessoal, esse é um contrato oculto. O combinado não sai caro. Você pode muito bem falar, ó, eu vou fazer isso para você, mas em troca você vai fazer isso para mim. Hoje eu vou fazer o almoço, mas tu vai lavar a louça. Qual o problema? Coisa maravilhosa.
A pessoa já até sabe o que ela precisa fazer. Hoje a gente vai almoçar no lugar que você gosta, mas à noite a gente vai jantar o que eu quero. Beleza, não tem problema nenhum. O problema é, a gente vai almoçar no lugar que você gosta. Aí a pessoa fica toda feliz, oh, que legal, maravilha. Aí chega de noite, a pessoa boazinha, ela fica só assim, ó, fica só esperando, sabe? A pessoa tem que adivinhar o que você quer jantar. A pessoa boazinha é assim. E ai de você se você não adivinhar o que a pessoa quer jantar. Ai de você se você não for a janta que a pessoa quer. Mas eu não sei. Mas ai de você se não souber. É por isso que eu falo, receber presentes de pessoas boazinhas é loucura muitas vezes. Quando eu sei que a pessoa está me dando presente em contrato oculto, eu não aceito. Eu já falei isso em outras aulas e eu repito. Se você sabe que a pessoa é boazinha e a pessoa está te dando um presente e você sabe que a pessoa está ali fazendo um contrato oculto e você sabendo disso você aceita, a responsabilidade é tua. Eu não aceito presentes de pessoas boazinhas. Eu só aceito presentes assim. Se a pessoa me der um presente, eu sei que se eu souber que a pessoa é boazinha, tem essa síndrome, tem essa questão, ela me dá um presente, eu pergunto logo, mas você quer alguma coisa em troca? Não, Henrique, não quero nada em troca. Aí, beleza, eu aceito. Depois, a pessoa não tem nem cara para pedir alguma coisa em troca. E se a pessoa der um ataque de raiva, que pessoas boazinhas dão, fala, mas eu te dei aquele presente, eu dou o presente de volta. Toma, tá aqui, pode ficar. Não quero mais não. Esses contratos ocultos, pessoal, cara, hoje em dia, é, sabe, é igual respirar. Pessoas fazem contratos ocultos assim, vários, o dia inteiro. Por quê? Porque 90% da humanidade é de pessoas boazinhas. 90%. 90% é infanto-juvenil e com síndrome da pessoa boazinha, síndrome da pessoa boazinha em diferentes intensidades e níveis. Então, pessoal, é contrato oculto sendo feito o dia inteiro. Vamos continuar com a história de Reese. Em um ano, prestem atenção nessa frase. Em um ano, Reese entrou em 3 relacionamentos intensos. Cada qual começou maravilhosamente e parecia ser o parceiro que ele estava procurando. Cada um falhou por causa do mesmo cenário. Reese escolheu homens que precisavam de ajuda emergencialmente ou de amparo. O primeiro namorado vivia no Canadá e tinha recentemente saído das drogas. Ele veio morar com Reese, mas nunca pediu um visto de trabalho e se esforçava para ficar limpo. Reese então colocou em prática o seu jeito de ser solidário e com seu namorado tinha esperanças de que ele iria encontrar um emprego e ficar longe das drogas. Finalmente, Reese voltou para casa para pôr a vida em ordem, porque a vida do Reese, né, ficou uma loucura. Mais tarde, ele descobriu a partir de um amigo em comum que a razão de seu namorado nunca ter solicitado um visto de trabalho era porque ele tinha HIV positivo, algo que ele não conseguiu dizer a Reese. O segundo namorado era de um tipo diferente e nunca tinha enfrentado a sua homossexualidade. Ele nunca foi capaz de se comprometer com o relacionamento. No entanto, Reese foi lá com a sua maneira de ser solidário. Tudo isso com a esperança de que seu namorado acabaria por fazer as coisas endireitarem e que ele ficaria com Reese. Não deu certo. O terceiro namorado foi das Forças Armadas. Ele estava vivendo na base, cerca de 40 quilômetros do apartamento de Reese, e não tinha carro. Reese teve que tomar a iniciativa de ir encontrá-lo muitas vezes até o transporte próximo. Como Reese tinha mais dinheiro, ele sempre pagava quando eles saíam. Reese frequentemente comprava presentes ao seu namorado e emprestava-lhe dinheiro. Quando esse namorado foi transferido para um estado diferente, Reese deixou seu emprego, vendeu seu carro e mudou-se junto com ele. Voltou 3 meses depois. Tudo isso durante um período de 12 meses. Pessoal, esses 3 namorados, toda essa intensidade aconteceu num período de um ano.
Enquanto Reese estava tão ocupado zelando pelas necessidades e problemas dos seus namorados, ele desistiu do seu trabalho e da maioria de seus amigos e familiares. O zelo de Reese permitiu que ele ficasse alheio aos seus próprios comportamentos autodestrutivos, enquanto investiu uma tremenda energia em tentar corrigir os outros. Isso é verdadeiro para as pessoas boazinhas. Não importa o quanto elas dão aos outros, elas nunca sentirão que estão recebendo igualmente em troca, porque é praticamente impossível receber em troca. Imagina, as pessoas enfim, nem tem muito o que falar, né? Eu contei essa história, mas assim, tem nem muito o que comentar, né? É assim que pessoas boazinhas se relacionam, dependendo da intensidade. O Reese, então, é uma pessoa boazinha de intenso, né? De uma intensa síndrome. Em um ano, olha só que cara esse cara arranjou. E se você perguntar para ele, se você conhece um Reese, ou se você mesmo é um Reese da vida, você acha que está fazendo tudo certo. Se você comenta com a pessoa, ela acha que ela está fazendo tudo certo. Não, mas eu fiz, eu me sacrifiquei, olha o quanto que eu fiz isso tudo. Não, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa. As pessoas têm que ter um namorado igual a mim, uma namorada igual a eu. Olha só, a pessoa ainda acha que está fazendo tudo certo ainda. A pessoa abandonou a própria vida totalmente. Todo trabalho, família, amigos, tudo. Né? Aí ele coloca aqui cuidar versus zelar, né? Então, quando ele faz, eu não sei, não entendi muito bem essa distinção aqui no livro, mas basicamente é o seguinte: a parte ruim da coisa é quando a pessoa boazinha dá aos outros aquilo que o receptor precisa, em vez de dar aquilo que dar aos outros o que o doador precisa dar. Isso é a forma negativa. Quando quem está dando não está dando porque o outro precisa. O doador está dando porque ele precisa dar. Ele precisa dessa doação toda. Não é porque a outra pessoa está precisando. Então, assim, tem a necessidade do doador de dar e tem a necessidade do receptor de receber. A pessoa boazinha não foca na necessidade de quem precisa receber. O foco da pessoa boazinha tá, eu preciso dar. Não é o que a pessoa precisa receber. Às vezes a pessoa nem está precisando receber, mas ela dá. Então, essa doação vem de dentro de um vazio do doador. Eu preciso dar. O foco está, eu preciso dar alguma coisa para alguém. Isso vem através de um vazio. Enquanto que o cuidar da maneira correta vem a partir de um lugar de abundância do doador. Eu estou dando para você porque eu tenho de sobra. Eu cuido tão bem de mim mesmo que eu posso me dar o luxo de cuidar de você agora. Eu estou tão bem na minha própria individualidade que agora eu tenho abundância disso. Isso jorra através de mim. Então, quando a gente ajuda de um lugar de abundância, não existem contratos inconscientes anexados. Não tem anexos, não tem contratos ocultos. Você tá em abundância. Tem muito, está sobrando, está vazando. E você está dando. Ninguém vai abusar da tua boa vontade. Por quê? Porque é natural para você dar o que está sobrando. Então não existe abuso de boa vontade. Só existe abuso de boa vontade se você está dando um lugar de vazio. Está querendo alguma coisa em troca. Imagina, tá abundante, tá vazando, você não tá nem vendo, você tá ajudando, você não tá nem percebendo que você tá ajudando. Por quê? Porque você se ajuda tanto, você tem uma individualidade tão bem estabelecida, você não precisa nem pensar em ajudar o próximo. É da sua natureza ajudar. Você nem precisa. É muito interessante ler algumas histórias de alguns santos verdadeiros, né, os iluminados verdadeiros, que tipo assim, as pessoas chegam e falam, nossa, gratidão por você ter feito isso na minha vida, você mudou. Aí a pessoa chega e fala assim, tipo, o quê? O que eu fiz? Sabe? Não fiz nada. Porque vem de um lugar de abundância. A pessoa não se esforça para ajudar, a pessoa não se esforça para ajudar a pessoa nas necessidades delas. Para ela é uma coisa supernatural. Tipo, mas o
que eu fiz, sabe? Sabe? Não, você fez isso, você fez aquilo outro. E a pessoa, como a pessoa não tinha, ela acha que isso é muito. Mas a pessoa que está abundante, ela não acha que é muito. Por quê? Porque ela está abundando. Imagina uma pessoa que tem, sei lá, 10 milhões no banco. Só para a gente contextualizar. E aí ela doa R$ 1.000. Cara, a pessoa que não tem nada no banco, receber R$ 1.000, muitas vezes pode ser um mês de alimento, sabe? Pode ser alimento para a família, está passando fome há 2 semanas. Cara, a pessoa tem 10 milhões, R$ 1.000. Cara, é nada. Tipo assim, é um trocado que a pessoa tem no bolso. Para quem não tem nada, R$ 1.000 faz toda a diferença. Ai, nossa, obrigado por você ter salvado minha vida esse mês, da minha família. E a pessoa com 10 milhões fala, o quê? Não, foi só R$ 1.000. É a mesma coisa. Um sábio, por exemplo, que fala alguma coisa e o conhecimento que o sábio passa é um estrondo na vida da pessoa, que muda a vida da pessoa, às vezes um insight, uma epifania que a pessoa tem, e a pessoa vem, nossa, caraca, muito obrigado. Nossa, esse conhecimento salvou a minha vida, entendi muita coisa, que não sei o que não sei o que lá. E o sábio tá tipo, é a coisa mais estúpida para ele, sabe? É a coisa mais, né, estúpida no sentido ruim, mas estúpida no sentido de coisa mais normal, é a coisa mais, sabe, normal. Por quê? Porque ele está abundante de conhecimento. O sábio não se esforça para passar um conhecimento. Ele é sábio, o conhecimento sai da boca dele porque ele é abundante em conhecimento. Não tem contrato oculto. Não vou me esforçar para ser sábio, para passar um conhecimento, e em troca vocês vão me amar. Em troca vocês vão. Não, tipo assim, é só abundante. E é muito engraçado conversar com sábios que, tipo assim, tudo que eles falam acaba sendo uma sabedoria de alguma maneira. Né? Até mesmo uma pergunta, uma curiosidade ou uma ingenuidade. Porque vem desse espaço de abundância de quem doa. Então, repetindo, a pessoa boazinha, o foco da pessoa boazinha no dar não é a necessidade de quem recebe, é a necessidade da própria pessoa de dar. O foco não tá, tipo, fulano tem tal necessidade, então a gente precisa satisfazer essa necessidade. Não, dane-se a necessidade dele. Tem que ser a minha necessidade de dar para eu poder receber. Isso vem a partir de um espaço de vazio e não um espaço de abundância. Pessoas boazinhas zelam por um grande número de razões. Nenhuma delas tem nada a ver com amor. Nossa, isso aqui. Pessoas boazinhas dão da forma que gostariam que os outros dessem para elas. Elas dão presentes, carinhos, retornos, sexos, surpresas. Elas vão estimular o seu parceiro para tirar um dia de folga, comprar uma roupa nova, ir ao médico, fazer uma viagem, sair de um emprego, voltarem para a escola. Ainda assim, não se permitirão fazer qualquer uma das mesmas coisas. Fica essa reflexão para a vida de vocês, pessoal. Sabe aquela pessoa, eu sou ótima em dar conselhos, sou ótimo em dar conselhos, mas eu mesmo não sigo o que eu faço. Uma pessoa boazinha. Uma pessoa boazinha. Que ela vai falar para o parceiro, para a parceira, para o filho, para a filha, para o tio, para a tia, para o marido, para a esposa, o que quer que seja, para o pai, para a mãe. Faz uma viagem, vai curtir um espelho, vai curtir um spa, vai fazer uma viagem, volta a estudar, sabe? Volta, faz uma faculdade, tira um dia de folga. Mas a própria pessoa não faz isso por ela mesma. Não se permite fazer isso por si mesma. Enquanto ela está lá se sacrificando, está mandando os outros para spa. Vai você mesmo para o spa, pô. Não posso. Pessoa boazinha. Vocês estão começando a... Está caindo a ficha de como que a nossa sociedade é pautada em pessoas boazinhas e no paradigma de pessoas boazinhas? Faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Pessoa boazinha. Pessoa boazinha. A nossa, acho que 90% de todos os ditados populares giram em torno da síndrome da pessoa boazinha. Faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Pô, pessoa boazinha, como assim, sabe? Começa uma faculdade, compra uma roupa nova e a pessoa toda rasgada. Uma pessoa boazinha, pô. Nossa sociedade é pautada em pessoas boazinhas. Tudo é pautado na síndrome da pessoa boazinha. É preciso, de vez em quando, vir um, sabe, não bonzinho, para dar uma chacoalhada na galera, para ter um ponto de referência, sabe? Porque se 90% das pessoas são boazinhas,
só tem 10% de pessoas para serem referências de que existe algo diferente de síndrome da pessoa boazinha. Porque se o modus operandi da sociedade, 90%, é o síndrome da pessoa boazinha, as pessoas vão agir assim e achar que isso é o normal. E tem que vir lá de vez em quando alguém diferente, se colocar à mostra, socialmente falando, porque vou te falar, dá trabalho, muito trabalho, porque é uma pessoa que não é boazinha, quando ela se coloca em evidência, nossa, o que vai vir de pessoa boazinha? Não, você tá errado, não sei o quê. Como assim eu não amo? Como assim você tá falando que eu não amo ninguém? Como assim que você tá falando que eu não amo meu marido, que eu não amo minha esposa, que eu não amo não sei o quê? Nossa, assim. E tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Porque até mesmo as pessoas boazinhas que entendem, que querem mudar, até entender essas dinâmicas, tem que ler esse livro 10 vezes, tem que fazer esse clube do livro 20 vezes, para a pessoa entender. Então tem que ter paciência. Aturar as pessoas resistentes e ter paciência também para explicar 50 mil vezes a mesma coisa para as pessoas que querem mudar. Então imagina, 10% encontrar alguns com essa paciência não é fácil. Atividade de libertação número 14. Anotem aí. Identificar 2 ou 3 desses comportamentos de zelo que a gente acabou que a gente acabou de conversar. E vocês vão fazer a seguinte tarefa por um período de uma semana. Vocês vão parar de zelar por um tempo. Pessoas boazinhas levam bastante tempo para conseguir diferenciar o que é de fato cuidar genuinamente, sabe, desse zelo inconsciente. Então, como é para a pessoa boazinha é muito difícil conseguir diferenciar de início, então a ideia é parar de zelar por todo mundo. Para de se doar por completo. Exceto, claro, pessoal, né, para pessoas, né, pais, mães aqui, que têm filhos dependentes, né? Se você tem um bebê em casa, você não vai parar de tocar a fralda do seu bebê. Se você tem filhos, né, menores que precisam de certas coisas também, né? Não pare com isso, mas também observa. Diga para as pessoas que você vai fazer isso, para que elas não fiquem confusas. Tipo, de um dia para o outro, tu não está fazendo absolutamente nada. Então, diga que você vai fazer isso. Por uma semana, para de zelar por completo. Deixa cada um com as suas próprias necessidades. E fala: olha, por uma semana não vou satisfazer nenhuma necessidade tua. Tu vai se virar, tá? E eu vou fazer isso. E diz por que você está fazendo isso. Estou fazendo isso porque eu estou buscando entender isso em mim, estou buscando isso, aquilo outro, etc. Observa o sentimento e a reação das outras pessoas durante esse período, tá? 2. Conscientemente zelar mais do que você já zela. Mais do que você já zela. Por mais estranho que essa tarefa possa parecer, é uma maneira eficaz para criar a consciência do seu comportamento exagerado. Preste atenção em como você se sente e como as pessoas reagem. Então, primeiro, por uma semana, parar de zelar totalmente ou zelar 10 vezes mais do que você já zela. Então você, tipo assim, vai ficar do lado da pessoa só assim. A pessoa vai, sei lá, botar o sapato, tu vai botar a meia no pé. Você vai botar o sapato, você vai amarrar o sapato. A pessoa vai comer, você vai dar comida na boca. Você vai zelar infinitamente e você vai exagerar nesse zelo. Então, literalmente, você vai ser um obsessor da pessoa. Você vai ser ali a sombra da pessoa. Se a pessoa, sei lá, qualquer coisa, a pessoa vai tomar banho, você vai ensaboar a pessoa. A pessoa vai pegar a carteira, você vai dar o teu dinheiro. Você vai fazer tudo com aquela pessoa. A pessoa não vai ter, ela não vai precisar fazer nada por uma semana. Exagera no comportamento. E aí você vai ver. Você pode fazer o número 1 ou o número 2. Você pode fazer lá, parar de zelar por completo, ou conscientemente zelar exageradamente. Tá? Deixa eu ver aqui. Ah, sim. Agora vocês vão entender por que
Pessoas boazinhas fazem isso de fato e não são pessoas boazinhas de fato. Agora vocês vão entender. Deixa eu voltar aqui onde eu parei. Triângulo vitimista, né? O que é o triângulo vitimista? Mais do que ajudando pessoas boazinhas a satisfazer as suas necessidades, contratos ocultos e cuidados apenas levam à frustração e ao ressentimento. Quando essa frustração e ressentimento ocorre por tempo suficiente, muitas vezes atinge alguns aspectos não muito bonitos. Dando para obter, que é o contrato oculto, cria um ciclo de loucura chamado triângulo vitimista, que consiste em 3 sequências. A pessoa boazinha dá aos outros na esperança de obter algo em troca, contrato oculto. 2. Quando percebe que não está recebendo tanto quanto dá, ou que não está recebendo o que esperava, a pessoa boazinha se sente frustrada e ressentida. O acordo, porque obviamente o acordo não é totalmente objetivo, né? É oculto. Então, se a pessoa, quando ela não está recebendo tanto quanto dá, ou não está recebendo o que esperava, essa pessoa fica frustrada e ressentida. Quando essa frustração e ressentimento se acumulam por tempo suficiente, transborda na forma de ataques de raiva, comportamentos passivo-agressivos, fazendo beicinhos, birra, retirando-se, envergonha, critica, culpa ou até mesmo abusos físicos. Falei isso já numa aula. Uma vez que o ciclo foi concluído, geralmente começa tudo de novo. Pessoal, essa parte 3 é muito séria, porque tem pessoas boazinhas que realmente se tornam pessoas muito agressivas quando não têm os seus contratos ocultos estabelecidos. Se torna, você nem reconhece a pessoa. Para de satisfazer a vontade daquela pessoa que você faz um acordo oculto com ela. É muito comum isso aqui acontecer em casamentos, em relacionamentos longos. Porque tem lá contrato oculto, né? Vocês estão vivendo contratos ocultos. Quando uma pessoa entra no caminho do autoconhecimento, quando uma pessoa decide se espiritualizar um pouco mais, quando a pessoa começa a se entender a falta de amor próprio, a pessoa começa a purificar seus abandonos da infância, e ela, de uma maneira assim, automática, uma maneira natural, ela quebra esses contratos ocultos, quando o relacionamento já é muito longo, a outra pessoa enlouquece. Enlouquece mesmo. E ela pode se tornar bem agressiva, ela pode começar comportamentos de culpabilização. Ah, porque você está acabando com o nosso casamento, você está acabando com nossa família, você está acabando com, sei lá, tudo que a gente criou até agora. Na verdade, não está acabando com nada. A pessoa só rompeu ali contratos ocultos, não quer mais, cansou, sabe? Entendeu seu próprio abandono e não precisa ficar mais fazendo contratos ocultos. Mas se isso acontece quando uma pessoa está num relacionamento muito longo, a outra pessoa boazinha que não acompanhou o amadurecimento, ela enlouquece. De verdade. Pode se tornar, inclusive, pessoas muito agressivas. E ataques de raiva, manipulação até o talo. Começa a fazer manipulações, comportamentos extremamente passivo-agressivos, né? Que o passivo-agressivo é aquele comportamento agressivo, mas ele é não é de maneira ativa. É aquela crítica de maneira bem sorrateira, sabe? Chantagem emocional, boa, quem escreveu aí. É aquela pessoa que, tipo assim, você comete um erro, aí a pessoa chega e fala assim, né, tu também não faz nada certo, né? Ontem tu também fez tudo errado. E eu tô aqui tendo que limpar a tua bagunça. Isso é um comportamento extremamente passivo-agressivo. Você não está xingando de fato, você não está agredindo de fato. Mas passivamente, você está ali só manipulando, minando a autoestima daquela pessoa. Isso é um comportamento passivo-agressivo. Você está acabando com a autoestima daquela pessoa de maneira passiva, indireta. Isso é um comportamento de pessoas boazinhas que não têm seus contratos ocultos estabelecidos. E em relacionamentos muito longos, quando uma das partes progride espiritualmente e no autoconhecimento, esse comportamento começa a ficar cada vez mais intenso. Porque são contratos ocultos, às vezes, muito longos.
de anos de contratos ocultos para lá e para cá. E muitas vezes podem se tornar pessoas agressivas, tá? O autor, então, chama isso de vômito vitimista, essa parte 3. Às vezes, a vítima vomitará de uma forma passiva-agressiva, na qual a pessoa boazinha vai ter um caso ou agirá de alguma maneira oculta. Isso, inclusive, pode ser um terceiro ponto, um comportamento assim: ah, você não vai fazer o que eu quero? Então eu vou te trair. Eu vou arranjar um amante, eu vou arranjar um amante. Isso acontece, isso é real. Tudo porque você desagradou aquela pessoa. Todo o tempo, a pessoa que vomita vai se sentir justificada de muitas maneiras. Afinal, ele se sente vítima de fato. Porque eu criei um contrato com você, eu fui aonde você queria almoçar e agora você não vai me dar? Isso é justificativa. A pessoa boazinha, ela acha que ela tá no direito de, sei lá, trair, arranjar um caso. Ou agir de maneira passiva-agressiva, agir de maneira abusiva, violenta, criticar, envergonhar. Ela acredita que ela tem esse direito, porque foi feito um contrato, só que ninguém avisou nada. Então, esses vômitos de vitimismo são uma das principais razões porque pessoas boazinhas nem sempre são agradáveis. De boazinha, na verdade, não tem nada. Pessoas boazinhas fazem contratos ocultos até com Deus, pessoal. Deus, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou subir na escada de joelho, mas em troca você vai me dar um casamento. Aí a pessoa sobe de joelho, não recebe o casamento. Tá vendo, Deus? Você não faz nada direito. Eu não acredito em Deus, sabe? Pessoas fazem contratos ocultos com a vida, né? Contratos ocultos com o universo, né? Aí muda o nome, às vezes não é Deus, às vezes é o universo. Ah, universo, eu vou fazer isso aqui e aí em troca você vai me dar isso. E aí a pessoa não recebe, ela faz birra. Birra contra a realidade. Muitas questões com pessoas controladoras são pessoas boazinhas que fazem birra, que fazem contrato oculto com a vida. Como se a vida tivesse que obedecer a elas. Eu vou fazer tudo certinho, vida. Eu vou fazer o universo, eu vou fazer tudo certinho, vou fazer tudo bonitinho, tudo como manda como manda o manual. E aí acontece uma coisa diferente. A pessoa faz birra com a vida. Não, não aceito, não quero. Cara, a vida não tem obrigação nenhuma de satisfazer a tua vontade. É lei de causa e efeito através do contexto vibratório, ponto final. Se você está recebendo determinada coisa, é porque o teu contexto vibratório está diferente disso. Não, claro que não. A vida tem que satisfazer a minha vontade, sabe? É um contrato oculto com o universo, é um contrato oculto com a vida. Eu vou fazer isso para você, vida em vida, você vai me dar isso em troca. Sua vida não é mordomo. Deus não é mordomo. A vida não tem obrigação nenhuma de satisfazer as nossas vontades. Deus dotou a gente de centelha divina, ou seja, nós somos deuses em miniatura. E a gente recebe o que a gente emana. E dependendo do nosso contexto vibratório, que está lá no meu livro do Histórias de um Médium, tem 5 contextos vibratórios, a gente vai receber. Aí a pessoa, né, faz contrato oculto com tudo. Pessoa boazinha faz contrato até com a sombra, se deixar. Com a própria sombra. E aqui ele conta um pouco da história de Shane. Shane levava Raquel, sua namorada, né, em um pedestal. E no fundo, ele acreditava que ela só poderia amá-lo se ele fosse bom o suficiente. A fim de ganhar o seu amor, ele lhe dava presentes. Enviava-lhe cartas, mensagens de telefone, comprava roupas, planejava surpresas especiais e a ajudava em sua casa com os seus filhos. Tudo isso criou um senso de endividamento emocional para Raquel. Ela se sentia como se ela nunca pudesse pagar Shane por tudo o que ele fazia por ela. A verdade é que ela não podia. Shane estava tentando comprar o amor dela. Apenas o contrato não estava claro. Com o tempo, a única maneira que ela tinha para lidar com a bondade e os cuidados foi dispensando seu namorado. Quando isso aconteceu, Shane ficou devastado. Ele não conseguia entender
Ele não conseguia entender. Se ele cumpriu sua parte no contrato, por que Raquel não iria manter a parte dela? Raquel nem sabia, né? Ele não achava que seria tão difícil agradá-la. Quanto mais Shane dava a Raquel, mais ressentido ele se tornava. Ele a acusava de não amá-lo. Eles tinham enormes batalhas em que eles travavam, chamando-se de várias coisas ofensivas. Depois, Shane sentia medo e remorso e buscava recuperar Raquel e tentava consertar as coisas. E tudo começava novamente. E quando buscava tentar consertar as coisas, o tempo todo ressentindo-a por não segui-lo a tentar consertar as coisas. Ele então começava novamente a atuar de forma semelhante para conquistar o seu amor. O ciclo se repetia mais uma vez. Sabe aquelas brigas de casal? Tipo, por que você não está fazendo isso para mim? Por que você não fez aquilo para mim? Eu faço isso por você. Contratos ocultos. Contratos ocultos. Eu sempre falo isso quando eu faço terapia de casal, quando eu aconselho pessoas que mandam mensagem, eu sempre falo isso. O acordado não sai caro. Se você quer receber alguma coisa em troca, fala o que você quer, fala o que você quer. E pergunta para a pessoa o que ela quer. Pessoal, casamento é uma coisa muito sagrada. Relacionamento íntimo, seja namoro, união estável, o nome que vocês quiserem dar, é uma coisa muito sagrada, é uma união muito íntima entre duas pessoas. Não pode haver segredo entre marido e mulher, entre namorados, noivos. Não pode haver segredo, não pode haver contrato oculto. Se você tem uma necessidade, fala a sua necessidade. Eu tenho essa necessidade, você vai me ajudar? Às vezes a pessoa nem tem o que você precisa e você está fazendo contrato oculto. É tipo fazer contrato oculto com um mendigo. Você dá comida para o mendigo e em troca você quer que ele te dê R$ 1 milhão. Cara, o mendigo não tem R$ 1 milhão para te dar. Você não estava na rua. E tem pessoas que fazem contrato oculto dessa maneira com os outros. Faz contrato oculto com uma pessoa que não tem a menor condição de dar em troca. Às vezes a pessoa está devastada emocionalmente e tu está fazendo contrato oculto com a pessoa não tem condição nenhuma de dar nada em troca. Só focar em si por um bom tempo. E as pessoas boazinhas vão lá e fazem contrato oculto, sabe? Não faz o menor sentido. Casamento, parceria nesse sentido é uma coisa muito íntima, uma coisa muito sagrada. Não pode haver contrato oculto. Sabe? Tem que ter um diálogo muito profundo, tem que ter uma intimidade muito profunda. Se tem necessidade, fala que você tem uma necessidade. Vê se a pessoa pode te ajudar, como que a pessoa pode te ajudar. Pergunta se ela, como que você pode ajudar outra pessoa, a necessidade de outra pessoa. Qual é a sua necessidade? Quais são as suas necessidades? Como que eu posso te ajudar nas suas necessidades? Fala as suas necessidades. A outra pessoa, eu posso te ajudar fazendo isso, eu posso te ajudar naquilo. Dessa maneira assim não dá, mas dá dessa aqui. E assim vai. Isso vai criando intimidade. Casamento é uma coisa muito íntima, muito sagrada. Por isso, inclusive, que é considerado sagrado. Não é porque Deus abençoa os casamentos. A sacralidade do casamento está nessa intimidade. Não existe segredo. Essa é a intimidade, essa é a sacralidade. Por isso que falam que o relacionamento com Deus é algo sagrado. Por quê? Porque Deus é o Todo-Poderoso ou é o mordomo dos céus? Não. Porque Deus conhece todos os nossos segredos. Tudo aquilo que é sagrado, tudo aquilo que a gente tem um senso de sacralidade, é algo que a gente se sente uno com aquilo. E quando a gente se sente uno com alguma coisa, não existe segredo entre eu e a coisa. Então, quando a gente fala que um relacionamento ele é sagrado, quando um casamento ele é sagrado, é porque existe uma unicidade entre as pessoas envolvidas que não existem segredos entre elas. Namoro é o test drive para isso. É o período onde você está o quê? Você está se abrindo, aos poucos você está se abrindo, aos poucos você está falando, a outra pessoa está falando, sabe? Aos poucos vocês estão criando essa intimidade. E o casamento é a celebração simbólica que isso aqui aconteceu. É uma representação simbólica que isso aqui aconteceu.
Essa unicidade aconteceu, essa sacralidade está acontecendo. É por isso que marido e mulher, quando se amam muito e tem essa intimidade, você vê que tem, eles conversam pelo olhar, conversam em silêncio. Às vezes nem pelo olhar. Tá um sentado do lado do outro, estão conversando. Um sentado do outro, se você está de fora, olhando, observando, você vê que eles estão conversando entre eles. Então, nem se olhando muitas vezes. Às vezes, um toque. Você consegue falar um texto por um toque, por um olhar, por um beijo. E você consegue ver isso. Isso é a sacralidade do casamento. Pessoas boazinhas, obviamente, não conseguem vivenciar essa sacralidade. Por quê? Porque vivem de contratos ocultos. Atividade de libertação número 15. Pode ser difícil fazer uma ligação direta entre o seu comportamento e o seu vômito emocional que inevitavelmente se seguem. Observe a maneira que você machuca as pessoas que você ama. Lá no grupo de vocês, né, com a pessoa que você confia, como que você machuca as pessoas que você ama? Essa vai ser difícil também, né, pessoal? Esse capítulo aqui, ele é indigesto, né? Essas atividades de libertação, elas promovem um desconforto, né? Como que a gente machuca as pessoas que a gente ama? Você faz observações através de piadas dolorosas? Sabe aquela piada que você acha que é piada, mas só você faz, só você ri, só você acha engraçado? Você faz essas piadas dolorosas para as pessoas que você ama? Você constrange essas pessoas em público? Você frequentemente se atrasa? Você se esquece coisas que essas pessoas lhe pediram para fazer com constância? Você critica constantemente? Você se retira ou você fica ameaçando sair? Ah, ó, você não vai fazer o que eu quero? Tá, ó, também não vou mais falar com você, hein? Ó, vou terminar a relação, hein? Ó, não sei o que, hein? Você os deixa você se frustra e explode com essas pessoas? Vamos conversar lá no grupo. Pergunte para as pessoas lá do grupo ou pessoas próximas sobre o seu vômito emocional. Como que as pessoas enxergam que você faz isso? Essa informação pode ser difícil de ouvir e pode desencadear um ataque de vergonha, mas é uma informação importante para sair do triângulo vitimista. Ou seja, pergunta para as pessoas que vocês confiem, claro, que vão entender a tarefa, como que é esse teu vômito emocional? Como que você, quando se frustra, explode? Quais esses comportamentos que as outras pessoas reparam de você? É muito difícil a pessoa boazinha diferenciar isso. Muito demanda tempo, demanda experiência. Você vai precisar fazer para você se perceber. Não tem outro caminho. Você literalmente vai precisar, talvez, ser vista como arrogante, ou talvez mesmo ser arrogante, para você perceber, para você dosar, entende? Então, a questão da pessoa boazinha, né, essa cura, ela envolve erro, sabe? Você vai errar. Vai ter momentos que realmente você vai estar sendo arrogante, mas isso faz parte. Você vai estar dosando para mais, às vezes para menos. Esse equilíbrio vocês só vão conseguir fazendo, errando, acertando. Cada acerto é um degrauzinho. Opa, já entendi que a água nessa temperatura aqui não queima minha pele, beleza? E aí vai. Entende? Mas até chegar nesse equilíbrio entre dar e receber, dar para si, dar para o próximo e receber do próximo, e demanda experiência. Vocês vão ter que ter experiência, vocês vão ter que errar.
Vocês vão ter que se afastar, se for necessário, se a pessoa vir encher o saco, às vezes vocês vão ser grosseiras, vão ser grosseiros, e nem vão perceber que estão sendo, vão estar achando que não vão estar sendo, mas aí depois vocês vão trazer para autoanálise, vocês vão levar para a terapia de vocês, para a meditação de vocês, e vão analisar o comportamento de vocês. Né? É o que eu sempre falo, e o Patanjali fala, né, de Svadhyaya, self-study. Então, e aí levar para o estudo de vocês, levar para a auto-reflexão de vocês. Vocês vão errar, vocês vão acertar. O acerto vocês levam adiante, o erro vocês mudam. Mas se não experimentar, se não fizer, não vai rolar. Não pode ter medo de errar. Não pode Sim. ter medo de errar. Tem que ir É, mesmo, vai errar, vai acertar. Se errar, vai ter que ter humildade para pedir desculpa, para consertar. E vocês vão ter que ter essa dose de humildade e também de aceitação, sabe? Vocês estão aprendendo. É como se a pessoa boazinha é como se ela fosse uma criança aprendendo a se relacionar. Relações humanas não é receita de bolo. Você precisa estar consciente. Existe uma grande diferença entre você assumir um alter ego e você fazer modelagem. Alter ego é diferente. Alter ego é quase uma esquizofrenia. A pessoa que tem, por exemplo, quem tem alter ego, muitos são artistas. Por exemplo, Eminem, ele tem dois alter egos. Ele tem o Eminem, Marshall Mathers e o Slim Shady. São alter egos dele. A música que quando é o Marshall Mathers que canta a música, é mais melodiosa. Quando é o Slim Shady, ele é descrachado. E quando é o Eminem, é uma outra situação. E ainda tinha o B-Rabbits, na época que ele era do 8 Mile lá, antigamente. Existem vários artistas que têm um alter ego. Inclusive, assim, nem entrando muito nesse assunto, mas tem muitos artistas que o alter ego é um obsessor. Né? O obsessor assume a personalidade daquela pessoa. Na verdade, a pessoa fala que é um alter ego, mas na verdade é um processo obsessivo. Então, ah, eu diria que a questão do alter ego é que é literalmente uma outra personalidade, que é como se a pessoa colocasse uma máscara, como se ela vestisse uma roupa que ela bota e tira, né? Ela bota e tira aquela personalidade. Então, isso é um alter ego. Quando você está fazendo uma modelagem, você está modelando uma pessoa, alguma coisa, para você mimetizar o comportamento, para aquele comportamento começar a se tornar o natural. E isso demora um tempo. Você tem que desfazer toda a circuitaria neuronal, você tem que purificar as emoções, etc., para você, aos poucos, assumir, mudar o comportamento através de uma modelagem. Você pode, por exemplo, modelar uma pessoa que não é boazinha. Modelar mesmo o comportamento daquela pessoa. Modelar a maneira de se vestir, a maneira de se falar, o tom de voz, as palavras. Modelar muito. Você pode modelar, não tem problema nenhum. Modelagem é, inclusive, técnica psicológica. Isso não é alter ego, porque você não está criando uma personalidade fictícia para você absorver ela de vez em quando. Tipo, agora eu quero ser corajosa. Pum, corajosa. Agora eu não preciso mais. Tira a coragem. Isso é alter ego. Aí eu preciso de uma persona que seja assim. Aí você, pum, assume. Literalmente, como se você literalmente incorporasse uma outra pessoa, assim, um outro ser. E aí, quando você não precisa mais, você, pum, você tira. Aí você volta para outra pessoa. Isso aí se não é um processo obsessivo, é treino para esquizofrenia, eu acho. Entende? Então, é como se tivesse uma dupla personalidade, assim, digamos. Então, a modelagem não é isso. A modelagem, você não está criando uma personalidade para você utilizar de vez em quando. Você está literalmente mudando o seu comportamento. O alter ego é literalmente uma outra pessoa, com um nome Você cria diferente, sempre. roupa diferente, a pessoa anda diferente, fala diferente. Sabe quem tem um alter ego bem famoso? É a Beyoncé. O alter ego dela se chama Sasha Fierce, que na verdade é um processo obsessivo. E ela mesma já falou em entrevistas que quando a Sasha Fierce assume o comando no palco, ela apaga. Ela não lembra o que acontece. Ela já falou isso em entrevistas. Então, o alter ego é Deus nesse é mais. sentido. É outro nome, a pessoa assume outro nome, outro comportamento. É literalmente como se fosse uma outra pessoa. Às vezes a pessoa muda o jeito de falar, muda o jeito de andar.
Sabe? Isso é um alter ego. E eu penso que o limite é quando a gente rotula os outros e a gente deixa de se rotular. A gente julga os outros, mas a gente não olha para o próprio umbigo. Ah, fulano é uma pessoa boazinha. Porra, eu também sou, sabe? Eu acho que esse que é o grande problema. Quando a gente começa a focar muito no problema dos outros, no problema que os outros têm, e a gente esquece dos nossos próprios. Aí isso se torna um problema. Enquanto a gente estiver consciente das nossas questões individuais, quando a gente não esquece das nossas próprias sombras, isso, por incrível que pareça, isso mantém uma certa sanidade em nós. A gente vai perdendo a sanidade quando a gente vai perdendo o contato com a nossa própria realidade interior. O próprio comportamento, por exemplo, não vou encontrar essa pessoa porque eu acho que ela tem alguns comportamentos de pessoa boazinha e que não sei o que e tudo mais. Mas assim, se você não encontrou, se você não conhece a pessoa, como você disse, se você nem se abriu para ver como é, isso também é um comportamento de pessoa boazinha. Né? Isso também é um comportamento um tanto. Também é uma sombra ali, sabe? Então, quando a gente não perde o contato com a gente mesmo, a gente tende a tomar decisões mais pautadas na realidade. Para mim, o grande problema de ter opiniões em relação às pessoas, que é importante. Uma coisa, eu postei recentemente falando a diferença entre fato, opinião e julgamento. A fato é um fato. Tipo, tá de noite, tá chovendo. Fulano falou isso, fulano fez aquilo. É um fato, não tem como a gente mudar. A gente pode observar o fato, a gente pode tocar no fato, a gente pode quantificar um fato. Não tem que fazer, é um fato. Tá chovendo. Fulano fez isso, é um fato. E existem opiniões, que é o que eu interpreto do fato a partir das minhas próprias histórias, né? A partir das minhas próprias informações, da minha própria relação comigo mesmo, eu vou interpretar um fato. Isso é uma opinião. Problema nenhum. Opiniões, inclusive, são importantes. É importante, inclusive, a gente ter opiniões sobre a vida para a gente tomar as melhores decisões. Às vezes você, sei lá, saiu com o rapaz realmente, de fato, é um bordado de pessoa boazinha que uns traços tão intensos que não tem como você ter um relacionamento. Ou a pessoa tem valores diferentes, princípios diferentes, não dá, não rola, ok. Isso é uma opinião. Não tem problema nenhum. Isso, ter opiniões saudáveis, opiniões pautadas em fatos, é importante. Se a gente não tiver opinião, como é que a gente vai tomar boas decisões? A gente não vai. O problema é quando a gente cria um julgamento. O julgamento é uma fixação de uma opinião. Você pega uma opinião, opiniões mudam o tempo todo, né? Hoje você gosta da noite, amanhã você pode gostar do dia. As opiniões, elas vão mudando de acordo com a nossa maturidade egóica e espiritual. O que você achava do dia quando você era criança é diferente do que você acha hoje. Quando era criança, você tinha uma opinião sobre desenho animado. Hoje você tem uma outra opinião. Você tinha uma opinião sobre seus pais. Hoje você tem outra opinião. Opiniões estão constantemente mudando. A gente amadurece, a gente muda as nossas opiniões. A gente passa por uma experiência, nossas opiniões mudam. Nossas opiniões estão constantemente mudando. E isso faz parte, isso é importante, porque isso ajuda a gente a ganhar complexidade, a gente ajuda a gente a amadurecer toda essa dualidade. O problema é quando a gente fixa uma opinião. Fulano é uma pessoa boazinha, é ruim, é errado e não muda. Já era, acabou. Não tem como. Isso é um problema. Enquanto a gente tiver opiniões e entender que opiniões mudam, fulano está uma pessoa boazinha ali. Mas vai continuar assim para sempre? Não sei. Pode ser que mude? Pode. Pode ser que não mude? Pode. Eu tenho cojones, maturidade para aturar, ter paciência
com as características boazinhas dele? Isso já é uma opinião, baseada na sua história. Eu tenho, vale a pena, não vale, isso é opinião. Agora, o julgamento é que é o problema. A gente se apega, se fixa na opinião. Essa opinião ela não vai mudar nunca. A vida é ruim. Não importa o que aconteça, ela vai sempre ser ruim. Isso é um julgamento. Você fixa uma opinião. Quando o problema de julgar os outros é que o julgamento dos outros evidencia o quanto que a gente está sofrendo com alguma coisa, né? Aconteceu um fato, por exemplo, uma chuva, choveu muito. E choveu tanto que isso te traumatizou. E aí você tem um trauma e você acha que toda chuva é ruim. Isso é um julgamento. Todo julgamento evidencia um trauma, evidencia uma situação mal resolvida. Você viu a chuva, teve um problema com a chuva, perdeu a casa, sei lá, quando você é criança, adolescente, e aí agora você acha que toda chuva é ruim. Então, todo julgamento evidencia um problema, um trauma do passado que está mal resolvido, não foi elaborado, não foi totalmente vivido. Eu diria que, enquanto a gente tiver contato genuíno e consciente com as nossas questões, com as nossas sombras, sem, obviamente, se perder também no auto-julgamento, eu sou ruim, eu não valho nada, não adianta, eu já fiz isso na minha vida. Olha como é que eu tratei meus namorados. Não, eu mereço um bom namorado, olha que eu traí minha ex-namorada, ex-namorado, agora eu sou ruim. Todo julgamento a partir daí se torna ruim. Então, eu não sei quem foi essa pessoa que falou isso, mas se essa pessoa está julgando a outra pessoa de boazinha e trazendo esse caráter de imutabilidade, está mostrando que, na verdade, existe algo mal resolvido dentro dessa própria pessoa em relação a pessoas boazinhas. Né? Talvez uma má relação com uma pessoa boazinha de pai, de mãe, ou dela mesma também, que não aceita as próprias características. Enfim, aí entra a questão. Se é um julgamento, se não é, se o quanto que a pessoa é mal resolvida com pessoas boazinhas do passado. Porque às vezes tem isso, não, a pessoa é boazinha, já entendi. E às vezes essa pessoa boazinha que ela ia conhecer é igualzinho uma pessoa boazinha que ela tinha na vida. E aí mostra que ela está mal resolvida com isso, sabe? Mas aí também, obviamente, depende da situação. O meu limite, você perguntou, né, qual é o limite? O que eu traria como limite é a perda do contato com as próprias sombras, com a própria questão. Porque aí você não está olhando para as suas próprias questões e você está julgando o outro de coisas que você também pode ter, sabe? Então, obviamente, como eu disse, não tem receita de bolo. Cada caso tem que ser analisado individualmente. Se é de fato um julgamento, se existe às vezes sentimento de nojo, de raiva. Ai, pessoa boazinha, que nojo. Nada disso. Já fiz o Clube do Livro do Henrique, já entendi tudo isso. Aí evidencia também um julgamento, evidencia coisas mal resolvidas. Pessoal, por hoje é só. Deus abençoe.